Oi, Olá, tudo bom? doutora, tudo bem? Eu tava quase tendo um troço, falei, não é possível, gente. Esse Quero te deputado pedir tá trabalhando desculpa demais. pelo atraso, agora que eu cheguei aqui no escritório, mas a gente foi quase pontual aí, um pequeno atraso de dois Não, minutos, é na mas justiça é 15 minutos, né? Se for o juiz, porque se for a gente, nós estamos exato, ferrados. Não é isso? exatamente. Mas é um prazer falar com você, te agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo aqui. Acho que vai ser uma conversa bastante esclarecedora e me colocar à disposição, tanto sua, é a primeira vez que eu estou participando aqui no seu perfil aqui no Instagram, como dos seus seguidores, dos meus seguidores também que estão participando aqui também. O Instagram sempre avisa aos seguidores dos dois perfis. Então, estou à disposição e espero que a gente bata um bom papo aqui e possa, principalmente, usar esse tempo aqui para esclarecer as pessoas. Com certeza. Deputado, eu tô falando com as pessoas que você está trabalhando muito em Brasília, né? É um dos poucos que está trabalhando aí em Brasília, né, para defender a gente. E que a Caixa, ela tem dado muitas informações que às vezes eu passo vergonha. Eu faço uma live, aí eu vou lá na live, 1.200 pessoas ao vivo me acompanhando no Facebook e eu dou informação, depois a Caixa vai lá e desmente. E aí, o que a gente pode esperar disso? Eu tenho muitas perguntas para te fazer, que eu não posso deixar de fazer. Uma pergunta em especial, que eu quero que você tenha muito carinho, e depois a gente vai conversar sobre o assunto, que é a questão das pessoas que têm antecipação do benefício de prestação continuada, e que ninguém está falando desse assunto. E eu recebo milhares de dúvidas, que tem muita gente, muitas mães que estão nesse cadastro para receber essa antecipação e não tiveram a oportunidade, estão passando fome. Eu estou recebendo mensagem do povo chorando, chorando, porque não tem dinheiro para sustentar as famílias. Michele, deixa eu só te pedir licença, não repara não, que eu falei, como eu cheguei aqui no escritório agora, eu tô tomando um suco aqui Não, fica à rapidinho, vontade. mas posso ir fazendo isso durante a live. Só pedir Pode ficar licença à para vontade. isso. A gente sempre faz essas transmissões com bastante informalidade mesmo, mas eu queria só em relação ao que você colocou, acrescentar algumas questões que estão sendo colocadas pela Caixa que realmente nos deixa em uma situação um pouco constrangedora. Eu tenho muito zelo com as transmissões que eu faço aqui, porque eu sempre digo que para a gente conseguir credibilidade é muito difícil, mas para perdê-la é muito fácil. Basta uma fake news, uma informação falsa e tudo que você construiu vai por água abaixo. A internet te levanta muito rápido, mas te derruba com mais velocidade ainda. Então a gente tem muito zelo na hora de passar alguma informação. E não tem fonte mais oficial para se checar uma informação relacionada ao auxílio emergencial, por exemplo, do que o próprio governo federal, através do Ministério da Cidadania, do que a Caixa Econômica. Mesmo assim, várias informações que a gente tem passado aqui, depois acontece o contrário daquilo que a gente informou. Não porque a gente não teve o zelo, mas porque, vamos falar aqui no popular, porque o Ministério da Cidadania mente muitas vezes, porque a Caixa mente, né? Aí usa-se alguns eufemismos. Não, não mentiu, se enganou. Não, se você falou uma coisa que não era verdade, você mentiu, ponto final. Aí você mentiu porque estava enganado por maldade, é outra questão, mas foi uma mentira. Então, isso tem acontecido várias vezes. Então, de repente, a gente vai passar alguma informação aqui, se depois ela não se concretizar, não é responsabilidade minha, não é responsabilidade sua. As informações que a gente passa são informações oficiais e também tem acontecido muito da gente dizer algo para as pessoas e na prática acontecer outra. A gente fala aqui o que tem que ser. Por exemplo, André, eu sou mãe solteira, tenho 3 filhos, não tenho casa, não tenho renda e etc. Eu tenho direito? Tem. Aí a pessoa vai lá, se cadastra, fala, você falou que eu não tinha direito, eles não aprovaram meu benefício. Bom, você continua tendo direito. Aí se na prática aprovou ou não aprovou, é outra história. Então, feitas essas observações, vamos lá. Se você quiser fazer alguma pergunta ou quiser passar para alguma pergunta que tenham colocado aí nos comentários, eu estou à sua disposição. Vamos. Uma informação. Vamos voltar, vamos do final, que é muito importante, porque a gente já está chegando para o saque, né?
muitas dúvidas com relação a esse saque. Você ficou sabendo que a Caixa está vinculando um tal de um raio de um código aí, que ninguém sabe de onde que sai esse código. Eu tô dando a informação seguinte, se dia 27, ontem, o presidente da Caixa fez uma live com o presidente da República, não sei se você chegou a assistir. E lá ele está falando que as pessoas vão poder sacar a partir do dia 27, considerando o mês do seu aniversário. Mas ele não menciona código, até porque a maioria dos brasileiros tem muitas pessoas que não têm acesso a aplicativo. Então, como que essas pessoas vão ter acesso à internet e código que não está de um aplicativo que não funciona? Então, como que a gente faz para solucionar essa questão do saque? Você tem alguma informação diferente da que a gente tem? Não, nenhuma informação. Já enviei ofício para o Ministério da Cidadania perguntando. Já enviei ofício para a Caixa Econômica Federal. Não existe, Michele, do ponto de vista deles, nenhuma orientação oficial, vamos dizer assim, sobre como proceder. Fiz essas indagações, inclusive, à vice-presidente da Caixa Econômica Federal ontem. Eles me passaram, logo no início que a gente começou a fazer essas transmissões, o WhatsApp particular de uma superintendente da Caixa. Eu não vou divulgar o nome aqui por questões éticas, mas me disseram o seguinte, olha, essa é uma superintendente da Caixa, qualquer dúvida que você tenha, você pode passar que a Caixa tem o maior prazer em atender, em esclarecer não só a você, como a todos aqueles que precisarem. Eu faço essas perguntas de forma direta e objetiva, sempre respostas vagas. Mas eu quero te devolver essa pergunta, Michele. Como que você tem orientado as pessoas que te procuram relatando esse problema? Eu tenho orientado que elas compareçam à Caixa Econômica Federal nas datas estipuladas, considerando o mês do aniversário e com identidade, né, com documento de identificação com foto e CPF, porque não tem outra forma. Todos aqueles problemas que a gente não tem uma solução prática para eles, eu estou fazendo a mesma orientação às pessoas. Procurem a Caixa Econômica Federal. Ontem uma pessoa me relatou assim, eu fiz minha inscrição, foi aprovada, e aí quando eu entro, o valor já foi depositado, só que ela não consegue movimentar. Quando ela clica para movimentar o dinheiro, para transferir, aparece código de erro, um número lá e só. Eu falei para ela, não existe uma resposta para isso, o que você deve fazer. Então, uma recomendação que eu te dou é buscar a Caixa Econômica Federal pessoalmente. E a gente fala isso com pesar, porque a gente sabe que essa deveria ser a última orientação. Né? Procurar a Caixa deveria ser o último caso, mas a gente acaba tendo que pedir às pessoas para fazer isso. Michele, eu quero aproveitar seu conhecimento também jurídico e relatar algo que eu tenho recebido bastante aqui nas redes sociais e ouvir a sua opinião. Eu vou emitir a minha e já gostaria que você comentasse também. Existem muitas mães que estão relatando o seguinte, olha, eu fui me cadastrar, fui colocar o CPF dos meus filhos, mas o meu ex-marido, eu já sou separada só de fato, não sou separada juridicamente, legalmente. O meu ex-marido foi lá, colocou o CPF primeiro, fez o cadastro na frente e recebeu o dinheiro. E aí? Agora, o que eu faço para a Caixa me pagar? A minha opinião, e aqui não tem problema nenhum se você tiver uma opinião diversa, eu até acredito que isso vai ser bom para a gente ter mais de um ponto de vista, mas eu tenho dito para essas pessoas o seguinte, olha, infelizmente, agora, hoje, você vai ficar no prejuízo, porque a Caixa pagou, ponto. A Caixa cumpriu a obrigação dela, ela pagou. Aí, se essa pessoa, se esse ex-marido cometeu um crime, porque para mim isso é estelionato, ele prestou uma declaração falsa para receber o benefício, aí depois essa mãe vai acionar a justiça para discutir quem tem que pagar ela, o ex-marido ou a Caixa Econômica Federal. A Caixa foi ludibriada ou a Caixa não foi diligente o suficiente para perceber que aquelas informações eram falsas. Mas, enfim, o que interessa, que é a resposta do agora, não adianta falar daqui a um ano quem vai ter que ressarcir esse dinheiro para ela, hoje ela fica no prejuízo. Você concorda com esse ponto de vista? Gostaria que você comentasse e acrescesse algo. Concordo. E acredito que a Caixa, ao não verificar essas informações, ela está agindo de maneira solidária. Né? Ela tem que estar num polo aí de uma eventual ação para questionamento, porque ela tem a obrigação de verificar. Mas hoje também tenho informado que essas pessoas vão ficar no prejuízo, infelizmente, momentaneamente. A gente não está aqui para incentivar a judicialização, né, André? Exato. Mas
infelizmente, tem alguns pontos que não tem como a gente não pedir à justiça que pacifique. E nessas questões, infelizmente, não tem o que fazer a não ser judicializar posteriormente. Quando as pessoas fazem essas perguntas e a gente responde que tem que judicializar, aí a pessoa fala, mas como que eu vou procurar a justiça agora e etc. É o chamado estar de mãos atadas. A gente concorda plenamente com isso, mas fazer o quê? Né? Sempre que alguém é lesado, o que você fala para essa pessoa? Procura a justiça. Só que nesse caso, o procurar a justiça está paralisada, vamos dizer assim, mas mesmo que não tivesse, mesmo que a justiça estivesse funcionando normalmente, como que você ia ter a resposta no prazo que as pessoas precisam? É muito difícil. Mas vamos lá, Michele, pode, se quiser encaminhar mais perguntas aí, estou à disposição. Ah, tá. Tem uma coisa que eu tenho que te falar importante. Tem algumas pessoas que estão vinculando seu vídeo, o vídeo do André, com milhares de visualização, estão vendendo como se fosse algo ali. Olha, você só vai ter direito a esse benefício se você comprar algo vendo esse vídeo. Então, estão utilizando o seu vídeo para lesar pessoas. Você tem conhecimento disso? Você já está agindo de alguma forma? Michele, isso iniciou já desde o primeiro vídeo que a gente fez. A gente teve informações da Polícia Federal que 7 milhões de pessoas já caíram em golpes. Eles utilizam o meu vídeo, o vídeo do presidente Bolsonaro e um vídeo do agora ex-ministro Sérgio Moro, mas 80% dos casos são com os meus vídeos. E a gente informou a Polícia Federal já, foi lavrado um boletim de ocorrência e a Procuradoria Parlamentar já está tomando as medidas judiciais. E eles cada vez estão ficando mais ousados, né? No início, eles divulgavam o meu vídeo, mas quem divulgava era uma outra página. Agora eles clonaram não, fizeram uma página falsa com o meu nome, como se fosse eu, puseram a minha foto de perfil e estão divulgando. Eu já fiz vários alertas, já fiz lives pedindo para as pessoas ficarem atentas a isso, mas infelizmente não tivemos ainda a solução. Acredito que logo, logo a Polícia Federal deve chegar até essas pessoas, não é algo muito difícil de se fazer. Basta uma intimação aí ao Facebook e eles serão obrigados a fornecer os dados. Mas vale o alerta aqui, então, para as pessoas ficarem atentas, só clicar no link através do site ou através do aplicativo que a própria pessoa deverá baixar na loja de aplicativos. E eu não estou divulgando nenhum link, não estou repassando nenhuma mensagem nesse sentido, não. Beleza. O saque do código a gente já falou. André, você tem alguma informação com relação aos casos que estão em análise que o tal do sujeito presidente da Caixa fala que vai ser pago, tinha 5 dias para fazer essa análise, aí ultrapassaram, o cronograma mudou muitas vezes. O que você tem orientado as pessoas nesse sentido? As únicas informações que a gente tem, eu nem vou colocar aqui as posições que eu recebo da Caixa, porque eu não acredito mais. Então, para mim, vamos falar num dito popular aqui, a Caixa falar é o mesmo que um risco na água para mim, não tem valor nenhum, porque eles descumprem as informações que eles mesmos repassam N vezes. O que eu tenho de oficial aqui, apesar de ser um pouco vago, primeiro, que eu considero relevante, 1.900.000 brasileiros terão o recurso depositado até a meia-noite de hoje e vai poder movimentar esse recurso a partir de amanhã. Segundo, o presidente Bolsonaro garantiu, ele disse isso pessoalmente, ao lado do presidente da Caixa na live, que você acompanhou também, que seriam 10 dias a contar de ontem. Então, fazendo essa conta aí, mais ou menos até o dia 4 de maio, todo mundo já terá recebido. Recebo com desconfiança essa informação, mas é a única coisa que a gente pode agarrar nesse momento, com essa pequena expectativa aí de que esse pagamento ocorra realmente até o dia 4 de maio. Ainda é muito lento, ainda é muito demorado. A gente sabe que tem gente aí que já está numa situação crítica realmente, mas é o que nós temos. O que a gente pode fazer, Michele, é cobrar e brigar. Né? E aí, claro, que enquanto deputado federal, a minha responsabilidade talvez seja um pouco maior
do que da maioria das pessoas, mas não é única a minha responsabilidade. Essa responsabilidade ela é sua também, ela é das pessoas que defendem os consumidores, ela é das pessoas que estão esperando para receber o benefício e até daqueles que já receberam, mas que nem por isso devem deixar de se solidarizar com quem não recebeu ainda. Então, tem dado resultado a nossa pressão. Eu tenho certeza que tivesse todo mundo de braços cruzados, isso não se resolveria aí nem sequer nesse prazo de 10 dias. Infelizmente, hoje, por conta dessa polêmica envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro, você percebe, olha como é a pressão que dá resultado. Eu vou te dar a prova disso daqui. Todos os dias, o assunto que domina é auxílio emergencial. Sim. E mesmo que seja para empurrar com a barriga, todo dia eles estão tentando apresentar alguma solução ali, trazem uma nota, uma justificativa e etc. Hoje, qual assunto tomou conta de toda a imprensa no Brasil e até no mundo, eu acho que eu posso dizer? O pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. Coincidentemente, hoje, a Caixa não soltou nenhuma nota sobre o auxílio emergencial, o presidente da República não soltou nenhuma nota sobre o auxílio emergencial, ou seja, eles só funcionam na base da pressão. Por isso que a gente tem que ficar brigando, cobrando. Aí tem gente que fala, mas vídeo resolve. Os vídeos, as redes sociais, são um dos meios que a gente tem para pressionar os nossos governantes. E nos dias atuais, um dos meios mais eficazes. Então, vale aqui o apelo para que nós continuemos essa cobrança para que esses casos aí de não pagamentos possam ser resolvidos o mais rapidamente possível. Com certeza. Eu assisti um vídeo seu que você informa que vai fazer uma ação de obrigação de fazer contra a Caixa Econômica. Você chegou a ajuizar? Como que está esse andamento? Já a gente ajuizou essa ação, eu, juntamente com a nossa assessoria jurídica, na última sexta-feira. Esse processo já está... Não, perdão, acho que foi até um pouco antes. Desde sexta-feira ele está concluído para análise do nosso pedido liminar. A gente fez no bojo da ação alguns pedidos de esclarecimentos em relação à inconsistência nas informações e fizemos também o pedido liminar de obrigação de fazer para obrigar que a Caixa efetue imediatamente o pagamento. Você sabe, enquanto jurista, que ao anunciar os pagamentos naquelas datas previstas, a Caixa gera uma expectativa de direito nas pessoas e, ao meu modo de ver, isso justifica, inclusive, futuras ações de danos morais, tanto coletivas quanto individuais. Mas o nosso processo pede isso, o imediato pagamento. Foi uma peça muito bem produzida e eu te confesso que eu tenho grandes expectativas, boas expectativas de que a Justiça possa dar alguma decisão favorável, não a mim, porque não é um pedido individual, mas aos brasileiros que aguardam o recebimento do auxílio. Tá. Depois, se você puder compartilhar o número para eu acompanhar lá no WhatsApp, passo. conversar. Sim, um prazer. A questão do crédito suplementar, deputado, como que está isso? Eles não vão ter dinheiro para pagar? O pessoal está com muito medo de não receber, porque eles anunciaram que ia antecipar uma segunda parcela e não tinham nem pagado a maioria das pessoas da primeira parcela. Michele, eu quero fazer um trabalho com você aqui agora de interpretação de texto. Graças a Deus eu sempre li muito e uma das matérias que eu mais tinha facilidade na minha vida escolar sempre foi interpretação de texto. Acho que por sempre ter lido muito, isso facilita a gente quando tem que interpretar alguma notícia, algum texto, alguma lei. O fato de eu ser advogado ajuda, mas acho que principalmente a paixão pela leitura. Veja bem, o pagamento da segunda parcela estava previsto para o dia 27 de abril. Essa era a data normal do pagamento. Certo. O governo anuncia que ia antecipar para o dia 23. Uhum. Se você diz em uma nota, cancelamos a antecipação, você está dizendo implicitamente que o pagamento volta para o dia 27. Certo. Ora, era dia 27. Quando eu antecipo para o dia 23, o pagamento vai para o dia 23. Se eu cancelo essa antecipação, o pagamento automaticamente volta para a data que era, dia 27. Sim. O que eu estou querendo dizer com isso? O governo não suspendeu a antecipação. Ele cancelou o pagamento. Ponto final. Uhum. Ele suspendeu o pagamento. Hoje não tem pagamento. E nessa mesma nota, a imprensa do Brasil inteiro divulgou assim. Até me estranha, porque a imprensa até aqui
não entendo que a imprensa tem protegido o governo, pelo contrário, mas especificamente nesse fato, eu não sei se para proteger ou por falta de competência realmente para interpretar a nota, a imprensa divulgou assim: governo recua e cancela antecipação do auxílio emergencial, porém garante que da segunda parcela do auxílio emergencial, garantindo que a primeira será paga a todos. Só que na nota, o ministro diz o seguinte: exatamente com essas palavras. Ele diz: assim que o crédito suplementar for aprovado, concluiremos o pagamento da primeira parcela e iniciaremos o pagamento da segunda. Ora, se ele aguarda antecipar o crédito suplementar para concluir a primeira parcela, então ele acaba de suspender o pagamento da primeira parcela. Sim. Então, eu fiz toda essa explanação para dizer que, na minha opinião, essa enrolação, aplicativo fora do ar, tem que esperar isso, tem que esperar. É tudo mentira, é tudo desculpa para não ter a coragem de falar: nós não temos dinheiro agora, estamos esperando o crédito suplementar. Não duvido, não estou aqui acusando, dizendo que isso está acontecendo, mas estou dizendo que não me surpreenderia nem a informação de que esses problemas no aplicativo é proposital. Dá lá um problema no aplicativo lá, tira ele do ar e fala que foi um problema enquanto a gente ganha tempo para aprovar o crédito. Mas, enfim, a questão do crédito suplementar, o presidente já sinalizou que vai instituir através de medida provisória e quando chegar no Congresso Nacional, é óbvio, todos nós votaremos a favor. Duvido muito que alguém vá se postar contra a autorização desse recurso. Aí também o ministro toda hora bate na tecla assim: podem ficar tranquilos, todos vão receber, todos vão receber. Não, que todos vão receber é óbvio que vai. Nós aprovamos uma lei na Câmara, lei é lei, lei existe para ser cumprido. Ninguém duvida que vai receber. A questão é quando. Porque as pessoas precisam para ontem, não para daqui a um mês. Exatamente. Você acha que foi uma falta de planejamento? Porque é difícil mensurar quantas pessoas que estavam na mesma situação, né? Mas a Caixa, o Ministério já tinha uma previsão, né? Mesmo que uma estimativa. Por exemplo, as pessoas de Bolsa Família, pessoas do cadastro único. Existe um cadastro de informações aí muito amplo que dava para eles terem mais ou menos uma visão do tanto de pessoas que estavam na mesma situação. Você acha que foi um pouco de falta de planejamento, má fé? O que você acha disso? Michele, eu não acredito em má fé, eu acredito em falta de planejamento, que é uma consequência da falta de competência. Infelizmente, no nosso Brasil, competência é algo muito pouco valorizado. A competência, o preparo, ele deveria ser tão valorizado quanto a honestidade. Mas, infelizmente, as pessoas não dão o mesmo valor para a competência. Não adianta um honesto incompetente, incapaz. Da mesma maneira que não adianta um inteligente, um competente, um capaz desonesto. Mas o combate à corrupção não pode ser a única pauta do nosso país. Ela tem que ser uma das principais, talvez a principal, mas jamais a única. O ministro da Cidadania na minha opinião, ao lado do ministro da Educação, os dois ministros mais incompetentes desse governo. São dois analfabetos, não deveriam estar no cargo, não têm noção do que estão fazendo ali. E, infelizmente, as consequências dessa falta de capacidade é isso que a gente está vendo aí. Você tem alguma notícia sobre o novo calendário, com base em tudo que a gente tem visto? Não, com toda sinceridade, eu estou acreditando que a gente vai ter aí até terça, quarta-feira no máximo. Eu acredito que todo mundo já vai ter recebido a primeira parcela, sim. Acho que vai ficar aí alguns casos, um caso aqui, outro ali, de pessoas que não tiveram a sua situação analisada ainda, que deu alguma inconsistência, mas esse aqui é um palpite pessoal. Eu acho que até meio da próxima semana, todo mundo nunca, né? Sempre vai ter um caso ou outro, mas eu acredito que 90% das pessoas já vão ter recebido a primeira parcela do auxílio. Deputado, vamos fazer um resuminho, porque esse vídeo também vai ficar lá no Facebook para as pessoas. Vou colocar nos seus grupos, inclusive. Quem tem direito ao auxílio, e depois você vai fazer uma breve explanação da ampliação do auxílio, que foi votado no Senado, foi votado na Câmara e agora está para sanção presidencial. Quem são as pessoas que vão ser ampliadas, né? A categoria que vão ser ampliadas aí, e se a sua expectativa é de que o presidente vete em razão
inúmeros problemas que a gente tem. Porque se a gente tem um problema agora com esse pouquíssimas pessoas que estão dentro desses critérios, imagina com essas outras categorias que estão ampliadas. Vamos lá. Primeiro, em relação a quem tem direito, Michele. Trabalhador informal, contribuintes do regime geral da Previdência Social, os desempregados que estão sendo equiparados aí a trabalhadores informais, até porque na prática seria difícil você comprovar se é um trabalhador informal ou se estão desempregados, os beneficiários do Bolsa Família e as mães solos, né? Eu sempre, por mais que essa expressão possa ser um pouco preconceituosa, eu preciso falar numa linguagem que todos entendam. Mães solos são aquelas conhecidas popularmente, de forma errônea, mas popularmente, de mães solteiras. Eu sempre chamo de mães chefes de família. Então, são essas pessoas que têm direito ao auxílio. Lembrando que as mães chefes de família têm direito a 2 cotas de R$ 600 e os demais que eu citei aqui a R$ 1.200. Nenhuma família pode receber mais de 2 cotas, perdão, mas uma família pode receber R$ 1.800. Vamos dar um exemplo prático aqui de algum caso que isso possa acontecer. E eu já vi alguns relatos assim na vida real, aqui através do Instagram, de, por exemplo, a mãe tem direito a uma cota, ela é uma trabalhadora informal, a 2 cotas, perdão, ela é mãe chefe de família, trabalhadora informal, ela tem 2 cotas. E aí ela, porque ela tem filhos menores, mas ela tem um filho maior, que já trabalha. Então, esse filho tem mais uma cota. Então, é possível que uma família receba até R$ 1.800, mas aí vai ser 2 cotas, né? 2 benefícios. Um de 2 cotas e um de 1 cota. Agora, vamos falar sobre as alterações que o Senado fez na matéria, a Câmara votou e depois voltou para o Senado. Tem muitas pessoas que estão tentando fazer o cadastro para receber o auxílio e estão tendo o benefício negado por conta dessas mudanças não estarem valendo ainda. Que mudanças são essas? Primeiro, o Senado incluiu as mães adolescentes como aquelas também aptas para receber o auxílio. Porque a lei que nós aprovamos inicialmente dizia o seguinte, que é necessário ter mais de 18 anos para receber o benefício. Ponto final, não abria exceção. O que essa alteração acrescentou na lei? Ela acrescentou o seguinte, é necessário ter mais de 18 anos para receber o auxílio, exceto no caso das mães adolescentes. Então, as mães adolescentes passam a ter direito ao auxílio. Primeira alteração. Segunda alteração, passam a ter direito ao benefício também os pais solos. E aí, para fazer uma analogia à expressão que a gente usou lá, pai solteiro, pai chefe de família, enfim, aquele genitor masculino que cria o filho sozinho. Também tem direito ao auxílio a partir de agora. E a terceira alteração, que eu considero entre as mais relevantes, a lei que nós aprovamos previa que quem declarou rendimento tributável acima de R$ 28.000 no ano de 2018 não tem direito ao auxílio emergencial. O Senado alterou e tirou essa limitação. Essas mudanças foram propostas pelo Senado, voltou para a Câmara dos Deputados, nós votamos, ela voltou para o Senado de novo, o Senado também já votou, agora só falta o presidente sancionar. A previsão dessa sanção era para hoje. E eu confesso que eu não sei te dizer o que resultou, se o presidente sancionou ou não. Como essas pautas relativas ao ministro Sérgio Moro, ao ex-ministro Sérgio Moro, tomou conta do noticiário hoje, a gente não teve nenhuma informação através da imprensa e eu não recebi nenhum comunicado ainda no gabinete, nem do governo, nem do Ministério da Cidadania. Vou fazer essa checagem amanhã e trago para vocês, mas eu acredito que o presidente não tenha sancionado, porque se tivesse, a gente já teria comunicado, a imprensa já estaria sabendo. Mas o que importa é que essas pessoas vão passar a receber o benefício. E aí, mais uma questão importante aqui, que tem muitas pessoas perguntando também. E aí, o presidente sanciona isso hoje ou amanhã? Aí, segunda-feira, ou vamos imaginar que o presidente sanciona só lá para terça-feira. Aí, daqui uma semana, a pessoa entra para fazer a inscrição. E aí, ela já perdeu a primeira, porque já vai estar pagando a segunda? Não, é retroativo. Então, a pessoa vai receber a primeira, a segunda e depois vai receber a terceira normalmente. Ah, tá, ótimo. E os problemas com relação aos erros no aplicativo?
né? Nós temos erros depois da atualização, porque o presidente da Caixa disse que a partir do dia 20 de abril teria uma atualização. Mas essa raio dessa atualização não aparece em lugar nenhum, pelo menos eu não estou recebendo. A questão da edição dos dados incorretos, né? Aí temos a questão dos erros dos dados inconclusivos e dos erros de cadastro que já estão incluídos em outro contexto familiar. Vamos supor que tem um pai, ele tem um CPF, a mãe vai lá e faz o cadastro. Aí consta que ela já está cadastrada em um contexto familiar. Como que vai ser resolvido isso se vai ser um contexto familiar que vai ser avaliado? Sendo que o pagamento é por CPF. Vamos lá, Michele. Primeiro, em relação à instabilidade do aplicativo, antes de responder essa... primeiro, deixa eu só completar a pergunta anterior. Você me perguntou se eu achava que o presidente ia sancionar ou vetar. Não tenho nenhuma dúvida que ele vai sancionar. E aqui não entra nem se é por boa vontade, por má vontade, etc. Para se vetar uma matéria dessa. O país inteiro clama por esse auxílio, então eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser sancionado. Passando agora para a sua última pergunta, em relação à instabilidade do aplicativo, eu quero acrescentar a sua fala aqui, a instabilidade também no aplicativo Caixa tem, que a gente está falando da instabilidade do aplicativo do auxílio emergencial, mas tem mesmo aquelas pessoas que já teve o auxílio aprovado, e muitos até que já teve o auxílio pago, não estão conseguindo movimentar o dinheiro através do aplicativo. Acho que a saída vai ser essas pessoas esperarem até o dia 27. O aplicativo do Caixa Tem também está dando instabilidade e a explicação do ministro para esse problema foi bizarra. Ele disse que isso não é problema dele, isso é problema da Apple, que os celulares Androids não estariam dando problema, só os da Apple, que então a culpa era da Apple. Primeiro que é mentira, o celular Android está dando problema do mesmo jeito. Segundo que, ainda que fosse verdade o que ele falou, a Apple não tem obrigação de pagar auxílio emergencial para os brasileiros, o governo tem. Se o governo elegeu como forma de pagamento o aplicativo, que eu também considero a mais ágil e mais rápida, ele tem que arcar com as consequências dessa escolha, com as possíveis falhas que venham a ter. Em relação à pergunta que você fez, respondendo de forma objetiva, não foi liberado ainda essas atualizações, não foi liberada a correção. Agora, uma informação que a gente teve hoje, e como eu te disse, não dá para a gente acompanhar tudo, porque eles vão e vêm na informação. Isso que você falou, inicialmente estava correto, era o que eles informaram mesmo, que ia ser disponibilizado uma atualização para as pessoas corrigirem o aplicativo. Só que eles já voltaram atrás dessa informação também, e eles nos informaram, inclusive ontem, durante a audiência, que não vai ser possível mais a correção. O que vai acontecer é o seguinte com quem errar. Essa pessoa, se ela errou na hora de cadastrar, você tem duas possibilidades. Esse erro passar despercebido e ela ter o benefício aprovado, e aí tudo bem, ok. E se o benefício foi reprovado, ela vai poder fazer uma nova inscrição. Então não vai ter lá a opção corrigir dados. Ela vai entrar, foi aprovado? Ok, então não precisa corrigir. Foi reprovado e ela sabe que ela errou na hora de se inscrever, pode ser que foi reprovado por esse erro. E aí ela se inscreve novamente. Eu acho uma solução ruim, porque se você abre a correção, só quem errou ia acessar. Você abrindo isso, todo mundo que teve o auxílio negado vai se inscrever de novo. Na verdade, não tem valor nenhum essa contestação. E, na minha opinião, essa contestação ela só vai servir para essas pessoas que eu relatei aqui, que de repente errou na hora de fazer algum cadastro. Isso vai servir para em 1 milhão de casos onde o governo passou batido na hora de fazer algum cruzamento, alguma coisa. Porque, na verdade, Michel, as pessoas comentaram a escrever aí agora que está sem áudio. Aí, ó, sem áudio, ó, começaram a escrever, ó, ela tá sem áudio. Só você que tá sem áudio. Mas como que eu tô te ouvindo? Pessoal, deixa aí nos comentários se ela ainda está sem áudio ou se agora já está funcionando.
Voltou? Não voltou. O seu tá sem áudio ainda. Como que eu tô ouvindo? E o mais estranho é que eu tô te ouvindo. Ah, voltou. Voltou sim. Não vou. Agora tem que esperar um pouquinho, que o meu tá meio atrasado. Nada. Escuta só você. Nada. Não voltou. E o mais estranho, pessoal, é que eu tô ouvindo a Michelle normalmente. Eu tô ouvindo ela perfeitamente e vocês não ouvem. Eu acho que vai sair normalmente porque eu tô te ouvindo. Pode fazer a colocação normal, Michelle. De todo jeito, a gente já está quase encerrando mesmo. Eu repito o que você colocou, mas você pode falar normal porque eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá. Me deu um branco aqui também sobre qual ponto a gente estava falando. Você tinha me perguntado sobre a... Ah, tá. Sobre as falhas do aplicativo, sobre a contestação. A contestação, na minha opinião, ela é como se a pessoa, como você muito bem colocou, até pela palavra contestação que a gente conhece, o correto seria que a pessoa fundamentasse, que ela tivesse a opção de se explicar e etc. Na verdade, a função contestação, da maneira que foi colocada lá no aplicativo, ela é simplesmente o usuário dizendo assim: Caixa, olha aí para mim de novo se foi negado. Só. Eu acho que isso é totalmente inviável. Acho que isso só vai servir para alguns, porque é a mesma coisa quando a gente fala assim: em 10 dias vai pagar todo mundo. Claro que um ou outro em 30 milhões, tiver 10 que demorar, é um número baixo. Um número baixo assim, né? Na verdade, é até difícil falar baixo. Não é baixo, porque uma pessoa que está precisando receber, você tem que pagar. Eu estou querendo dizer que é mais compreensível. Né? Nós não estamos lidando com robôs, nós estamos lidando com pessoas. Agora, eu acredito, então, que a contestação dessa maneira que está sendo colocada, sem nenhum tipo de fundamento, ela vai poder auxiliar nesse um ou outro caso, que por um acaso tiver passado batido, mas não vai beneficiar a maioria, não. Não tem nenhum fundamento essa contestação, é encheção de linguiça. Mas nós vamos fazer outras. Isso, isso. Combinado. Pode. Isso. Pode, mas aí não é retroativo, Michele. Então, só para informar as pessoas aqui que por acaso ainda estejam com dificuldade de ouvir, a Michele está perguntando aqui, ela está elencando aquelas pessoas que não podem receber o auxílio. Não pode receber quem tem vínculo empregatício, não pode receber quem está recebendo o auxílio maternidade. E ela colocou muito bem aqui, você colocou muito bem, Michele, não pode receber quem está recebendo o seguro-desemprego. Esses não têm direito ao auxílio emergencial. Então, a pergunta da Michelle é: se o prazo
Para fazer o cadastro no auxílio emergencial, é até o dia 2 de julho, a pessoa que está recebendo o seguro-desemprego, ela recebeu em abril, em maio, em junho. Se ela for lá e se cadastrar no dia 2 de julho, que é o último dia, ela tem direito ao benefício? Não, porque não retroage. Essa possibilidade de se cadastrar até os dias 2 de julho, ela vai beneficiar as seguintes pessoas. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Imagine uma pessoa que foi mandada embora em janeiro. Ela recebeu o primeiro, e ela tem 3 parcelas do seguro-desemprego. Ela recebeu a primeira em fevereiro, a segunda em março, a terceira em abril. Então, em abril, ela não pode cadastrar para receber o auxílio emergencial, ela não tem direito. Só que em maio, ela não tem mais o seguro. Então, ela vai se cadastrar em maio, e aí ela vai receber maio e junho. Então, vamos imaginar o mesmo exemplo. A pessoa recebeu o auxílio emergencial em abril e em maio. Aí ela pode se cadastrar em junho, dia 1º de junho, dia 30 de junho, dia 2 de julho, e ela vai receber o auxílio de junho, mas não de abril e maio, porque nesse período ela estava recebendo o seguro-desemprego. Então, pode cadastrar no dia 2 de julho, mas só vai retroagir para os meses que a pessoa não estava recebendo o seguro-desemprego. Aquele mês que ela teve a parcela do seguro-desemprego, ela não faz jus ao auxílio emergencial. Sem dúvida. A Michelle está. Eu estou encerrando aqui com a Michelle. Michelle, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo. Quero pedir às pessoas que sigam o perfil da Michelle aí, porque é muito importante também a gente ter com quem dividir o fardo, né? Eu costumo dizer que é um fardo, mas um fardo que ao mesmo tempo é um prazer. Eu amo fazer o que eu faço, amo representar as pessoas, amo esse trabalho como advogado também, mas a gente não dá conta de abraçar tudo sozinho. Então, a Michelle vai nos ajudar aí com esclarecimentos, tirando as dúvidas de vocês, auxiliando. A gente tem que ficar muito esperto com as páginas falsas e confiar apenas em páginas com credibilidade. Então, te agradeço, Michele. Peço que o pessoal siga aí, tá aí o perfil Michele com Y Siqueira, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. A Michelle vai disponibilizar também essa live completa lá no Facebook, vai colocar aqui no IGTV do Instagram. De repente, alguma dúvida aí, as pessoas que entraram agora, né, Michelle? No final, elas podem assistir novamente aí e esclarecer alguma dúvida que tenha restado, tá bom? Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam. Tá combinado, tá combinado. Fica com Deus todos vocês. Um abraço.